Fala meu amigo nerd, beleza? Cristiano Urso na área e sejam bem-vindos ao canal do Urso 4.0. Cara, hoje a lista que a gente vai trazer aqui no canal do Urso é muito topzera. É a lista de mutantes que sofreram um upgrade nos seus poderes. Eles já tinham poderes e ainda sofreram alguma transformação ou algo potencializa o poder deles. E essa lista tá demais. Então, sem mais delongas, vamos para o primeiro mutante que sofreu um upgrade em seus poderes. O primeiro mutante da lista é o Wolverine. Quais são os poderes do Wolverine? Fator de cura e sentidos aguçados. E o Wolverine acaba participando do projeto chamado Arma X. E o corpo dele é revestido por adamantio. O esqueleto dele, propriamente dito, é transformado todinho em adamantio. Uma curiosidade que todos nós leitores acreditávamos que o Wolverine, as garras dele vinha da transformação do adamantio. Não. Quando o Magneto retira o adamantio do corpo dele, nós descobrimos que as garras já existiam, eram garras ósseas. Então por isso que o nome Wolverine cai muito bem, que ele parece mesmo um pequeno bichinho de garras. E aí o Wolverine ganha um poder extra, além do fator de cura, um esqueleto que o transforma quase que indestrutível. Wolverine sofre um grande update. O segundo mutante aqui da lista é o Anjo. Ele faz parte lá da primeira formação dos X-Men. O poder dele é ser um ser alado, porém ele sofre demais. O Anjo tem uma situação muito complicada na existência do Anjo. Durante o massacre de mutantes, ele acaba tendo quase suas asas destruídas e são amputadas. Depois, o Apocalipse pega ele e o transforma em Cavaleiro do Apocalipse. Recria as asas dele metalizadas, essas asas ficam muito mais poderosas e elas disparam umas penas de aço que acabam atingindo os inimigos. E depois ele sofre mais algumas mutações, ele fica um anjo do mal, ele tem feromônios. O anjo é o tipo de transformação mais pesada dos mutantes, porque ele se torna de um herói para um vilão, depois um anti-herói e ultimamente ele anda mais sumido, mas ele é ainda considerado vilão. O terceiro mutante dessa nossa lista é o Senhor Sinistro. O Senhor Sinistro não é mutante. Nós colocamos aqui na lista porque o Senhor Sinistro, ele é um cientista louco. Então ele faz transformações do corpo dele. O Senhor Sinistro tem de tudo no corpo dele. Fator de cura, rajada de energia, telepatia, telecinese. O Senhor Sinistro é um mutante completo sem ser um mutante. Ele é um dos personagens mais interessantes porque ele é um grande vilão. E agora na série dos X-Men 97 ele vem aparecendo demais e ele é o grande destaque por trás da trama. O que você acha do Senhor Sinistro? Comenta aí. O próximo mutante aqui da lista é ele, Nathan Summers, o filho de Scott Summers e Jean. Na realidade ele não é filho da Jean, é da cópia dela, Madeleine Pyro, que é o Cable, que a gente vê muito nas aventuras do Deadpool. O Cable, ele tem um upgrade, mas as pessoas discordam um pouco, mas ele sofre, porque ele é infectado quando criança por um vírus, um technical vírus. Na série dos X-Men 97, ele é infectado pelo Senhor Sinistro. Nos HQs pelo Apocalipse, mas ele é infectado e ele é mandado para o futuro porque no presente atual ele não tem cura, esse vírus. E ele precisa potencializar os seus poderes para poder controlar o vírus que está no corpo dele. Tanto é que ele tem um braço totalmente metalizado. Algumas pessoas até falam que é um downgrade, ou seria, ele teve uma perda de poder. Mas nós avaliamos que ele teve um grande poder porque ele precisa ampliar o poder dele. Opa, quase levo o microfone junto. Esse é o meu poder de desastre. Ele tem a necessidade de usar o poder dele no nível máximo para poder controlar o vírus que está no corpo dele. Próximo é um dos primeiros mutantes, que é o Fera. O Fera, ele tem uma mutação bem simples, a palavra já diz. Ele é uma fera, ele tem destaques nos seus membros, o braço, a mão são bem grandes para que ele possa pendurar, atacar. Ele tem força sobre-humana e ele tem uma grande inteligência. Essa inteligência é o que prejudica ele, porque ele cria um soro e ele aplica nele mesmo. Ele sofre uma nova mutação. Ele fica até azul, que é a última mutação que a gente vê nos quadrinhos e no cinema. Ou seja, o Fera prova um upgrade nos poderes dele, porque quando ele se torna azul, ele se torna ainda mais forte, mais rápido. E algumas pessoas discordam, mas ele se torna ainda mais inteligente. Fera é um dos personagens que eu mais curto dos X-Men. O próximo aqui é o Professor X, o Professor Xavier. O Professor Xavier, ele é o maior telepata da Marvel, considerado um dos. Mas sempre quando a gente fala de Professor X, a gente fala da telepatia dele.
O que acontece para ele potencializar o seu poder? É a máquina chamada Cérebro, que potencializa o poder dele telepático a ele encontrar todos os mutantes na Terra. Então o Cérebro dá um upgrade no poder de Charles Xavier. É um dos poderes mais interessantes porque o Charles Xavier, se ele quisesse, o Professor X, destruir todo mundo, ele conseguiria. E ele prova isso em um dos filmes. Se você ainda não assistiu o X-Men 2, da primeira versão, ele tem o poder telepático de encontrar todos os mutantes, atacar todos os mutantes e depois ele ataca todos os humanos. Professor Xavier é poderosíssimo. Se você tá curtindo essa lista, amigo nerd, curte, compartilhe e se inscreve, badala o sininho para não perder nada. A sua ajuda aqui no canal do Urso nos mantém trazendo listas topzeiras como essa. Então é só 2 segundinhos, dá o like, compartilha e se inscreve aí caso você não seja inscrito. Obrigado de coração. O próximo na nossa lista é o Scott Summers, o líder dos X-Men. O poder dele é de rajadas óticas, porém quando criança o Scott sofreu uma pancada fugindo de alienígenas com o irmão dele, o Destrutor. E ele perdeu a capacidade de desligar o poder dele. Então o que foi feito? Foi feito um óculos para ele, do material, acho que é de quartzo rubi, é isso mesmo, que retém a energia do Ciclope. Porém, quando ele usa o visor, o poder dele fica potencializado, porque ele pode direcionar a rajada, ele pode ampliar a rajada, ele pode acumular a rajada e ele pode disparar com muito mais intensidade. Ou seja, o visor dele, que seria para proteger a energia dele que ele não contém, ajuda ele a potencializar o golpe. Cara, o líder dos X-Men é muito nerdástico. O próximo na lista é o Mimico, que tem a capacidade de copiar o poder de outros mutantes. Porém, quando ele se choca com a primeira versão dos X-Men, ele retém o poder da Garota Marvel, que é a Jean, do Scott Summers, o líder dos X-Men, o Homem de Gelo, o Anjo e o Fera. Então ele tem essa cara de mutante transformado, porque ele acaba retendo a energia desses 5 mutantes, que o torna muito poderoso. Ele anda sumido, eu até gostaria de vê-lo de novo em algumas histórias. Ele era muito recorrente na década de 60 e 70, mas é um mutante que sofreu um upgrade porque o próprio poder dele faz com que ele tenha esse potencial de copiar outros mutantes. Você gostaria de ver o Mimico em outras aventuras aí dos X-Men? Comenta aí embaixo. O próximo mutante é a Jean Grey, que é a esposa de Scott Summers. A Jean tem uma história complicadíssima. Ela tem a Madeleine Pyro, que é a cópia dela. Ela tem poderes enormes, porque ela tem a telecinese e a telepatia. A telepatia não tão forte quanto a do Xavier, mas ela sofre um upgrade quando a Força Fênix do universo acaba absorvendo ela, se juntando e ela se torna a Fênix ainda mais poderosa. Ou seja, de todos os mutantes dessa lista, talvez só o último que tem esse upgrade de poder tão forte. A Fênix já foi representada em alguns filmes da Marvel, mas infelizmente eu acho que os quadrinhos e a série dos X-Men que trouxeram a verdadeira Fênix, com potencial para destruir absolutamente tudo no universo. O próximo aqui da lista é o Homem de Gelo. Cara, o Homem de Gelo é curioso o upgrade que ele sofre. O Homem de Gelo, quando surge, ele não tem todo o poder que a gente vê hoje nos quadrinhos. Hoje ele consegue pegar água no cérebro do inimigo e destruir, ele consegue se regenerar, ele consegue congelar áreas gigantes, ele consegue ser quase que imortal. Ele se tornou um mutante ômega. Mas até a década de 90 ele não tinha essa capacidade. Mas quando a Rainha Branca entrou no corpo dele, a Emma Frost, e usou todo o poder dele no nível que ele nunca tinha visto, depois que ela devolve o corpo dele para ele, que ela sai, ele percebe que ele não usava o potencial dele. Então ele sofre um upgrade porque ele não acessava toda a capacidade do poder dele. Graças a Emma Frost, ele consegue descobrir que ele sim é um mutante ômega. E cara, o Homem de Gelo nas últimas aventuras dos quadrinhos, ele tá overpower. É daquele de detonar todo mundo. Eu quero ver mais o Homem de Gelo na série dos X-Men 97. Espero que venha nos próximos episódios. O próximo mutante da lista é a Vampira. A Vampira tem o mesmo poder que o Mimico. Ela tem o poder de absorver temporariamente o poder de outro mutante e sua personalidade. Porém, um período que ela lutou contra a Capitã Marvel, ela acabou absorvendo todo o poder da Capitã Marvel, quase levando a Capitã Marvel à morte, quando a Vampira ainda estava vilã. E a Vampira agora tem super força, voo e os poderes originais dela. Ou seja, a Vampira se tornou ainda mais poderosa e deu um upgrade em seus poderes. O último da lista é o primeiro mutante que surge na Terra, Apocalipse.
Apocalipse ele já nasce um super mutante, ele consegue expandir a sua própria massa, a super energia. Mas quando ele tem contato com a tecnologia celestial, ele ganha mais poderes ainda. O Apocalipse de todos os mutantes aqui, junto com a Fênix, é o que tem o poder maior de destruição. E o upgrade do Apocalipse é natural, porque cada vez mais ele se torna mais poderoso. Veja bem, o Apocalipse tem poderes telepáticos, e olha que a gente viu alguns no filme. Ele tem poder de mudar a massa dele, ele consegue ver em velocidade reduzida, ele consegue disparar rajadas de energia e ele tem a capacidade de ser também um mutante cientista. Ele altera a capacidade de outros mutantes, como ele mudou o próprio Anjo, que se torna arcanjo graças à tecnologia dele. Amigo nerd, se você ficou até agora nesse vídeo, eu quero te agradecer de coração, espero que você tenha gostado dessa lista. Se você quer sugerir alguma outra lista, deixa aí nos comentários. De coração, o Urso vai se ficando por aqui, até um próximo Urso Analisa. Fui, abraço do